Graças a Deus, meus irmãos. Nós vamos à palavra do Senhor nessa noite, curvemos as nossas cabeças e oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te pedir nessa noite, em nome de Jesus, esteja conosco, que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, o teu povo, Pai. Nós vamos ouvir agora a tua palavra, fale aos nossos corações. É o que nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja pode dizer amém. Meus irmãos, antes da gente iniciar a palavra nessa noite, eu quero pedir aos irmãos, avisar melhor dizendo, que domingo após a EBD, a gente vai ter um rápido momento aqui com todos os nossos líderes de ministério específico e ministério de apoio, tá bom? Todos os nossos irmãos, né? As irmãs da cozinha, acolhimento, os líderes de ministério. A gente vai só alinhar algumas coisas com relação à nossa festa de 32 anos, tá bom? Após a EBD, eu acredito que em meia hora no máximo dá para a gente conversar com os irmãos e poder alinhar alguma coisa sobre a nossa festividade, tá bom? Meus amados, quem trouxe a Bíblia, abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 14 em diante. Esse foi o texto da nossa leitura devocional, do culto divino. E nós vamos começar hoje, meus irmãos, continuar a série Vivendo no Espírito, mas hoje especificamente nós vamos falar sobre o Espírito Santo na nova aliança ou no Novo Testamento. Os irmãos têm percebido que esses dias nós estamos trabalhando muito a questão dos sermões doutrinários, porque a gente precisa solidificar a nossa doutrina, aquilo que a gente crê, e a gente vem construindo ao longo das últimas mensagens esse momento especial que é esse momento de falar sobre o Espírito Santo na vida prática do cristão. Mas antes disso, a gente precisa conhecer um pouco a Bíblia, a palavra, o que ela fala a respeito do Espírito Santo. Então, o texto que nós lemos, ele vai falar sobre Jesus é expulso de Nazaré, mas o versículo 14, ele começa dizendo o seguinte: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. O Novo Testamento, meus irmãos, essa primeira mensagem, eu vou estar falando um pouquinho sobre essa atuação do Espírito, desde o nascimento de Jesus até o Pentecostes. E na próxima quinta-feira, eu vou falar sobre o derramamento do Espírito Santo. Meus queridos, a gente vai perceber e nós vamos entender que agora o Espírito Santo, ele tem uma atuação importantíssima no Novo Testamento. Os irmãos aprenderam nos cultos ou nos ensinos passados a respeito da limitação da atuação dele, não em poder, mas a limitação em pessoas, né? Não era um derramamento global ou alcançava mais pessoas, não, era limitado, mas o Espírito Santo era o mesmo. Algumas obras foram descontinuadas e outras tiveram uma continuação. A gente falou sobre a nova aliança, entendendo essa ideia da nova aliança, e agora já estamos com tudo preparado, toda a base, para aprender um pouco sobre essa doutrina tão importante que é a doutrina do Espírito Santo. Então, no Novo Testamento, ele vai entrar em ação, meus irmãos, e a gente tem várias referências quanto à sua pessoa e à sua atuação. O Espírito Santo, começando aqui nos Evangelhos, meus irmãos, nós vamos perceber que existe uma menção muito grande, muito forte a respeito da pessoa e da atuação do Espírito Santo. Só existem
3 livros no Novo Testamento que não fazem menção direta ao Espírito Santo, que é a 2ª e 3ª carta de João e a epístola a Filemon. Não existe uma menção direta. Fora estas, as demais, nós vamos ver menções diretas ao Espírito Santo. Meus irmãos, se o Espírito Santo ele é tão importante no Novo Testamento, e nós vamos ver toda essa atuação dele, não só nos evangelhos, mas no livro histórico de Atos dos Apóstolos, na inspiração, na sua atuação, naquilo que ele fala através dos escritos, das epístolas, na revelação de Apocalipse. Por que nós não consideramos isso tão importante para cada um de nós? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é um arrepio. Tem crente que quando sente um arrepio, eita, o Espírito Santo está aqui. Não, o Espírito Santo não é só um arrepio. O Espírito Santo, irmão, é uma pessoa, ele é fino, ele é glorioso, ele é Deus. O Espírito Santo é alguém que a gente tem que respeitar. Quando estamos não só no culto divino, mas quando estamos na nossa vida singular, particular. Espírito Santo é alguém que precisa ser respeitado. Eu vou ser sincero para os irmãos, eu não gosto muito desses comediantes gospel que brincam com as coisas do Espírito Santo. Eu não perco tempo com eles, porque eles estão caçoando, brincando com coisas nobres, com coisas finas. E o Espírito Santo, meus irmãos, ele é fino, ele é glorioso. É por isso que todas as vezes quando eu chego no culto divino, eu chego com aquele temor na minha alma. E não é só porque eu vou pregar não, irmão, é no culto. É aquele temor, é aquele respeito, é aquela alegria. Meus irmãos, é aquela adoração. A gente tem que vir para a igreja para adorar o Espírito Santo, meus irmãos. A gente tem que chegar aqui e a gente tem que dar o nosso melhor. É o melhor louvor, é a melhor canção, é a melhor adoração, é o melhor dos nossos dias. Quando nós temos essa visão e enxergamos dentro dessa ótica, o Espírito Santo ele age na igreja de uma forma gloriosa e poderosa. Então, meus queridos, a gente vai ver que dentro do Evangelho, o Espírito Santo ele vai atuar de uma forma centralizada, principalmente, ou unicamente, podemos dizer assim, na pessoa de Jesus. É Jesus quem vai, é no ministério de Jesus que vai se revelar essa atuação do Espírito Santo. A gente vai ver isso, meus irmãos, na sua concepção. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Eu não vou repetir porque isso foi pregado muito bem aqui na segunda-feira pelo pastor Tiago. A gente vai ver, meus irmãos, que ele foi batizado. Quando ele foi batizado nas águas, a Bíblia diz que quando João está batizando ele lá no Rio Jordão, ouviu-se do céu uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem minha alma tem se comprazido ou se compraz. Jesus, o filho, estava sendo batizado e o Espírito Santo ele desce em forma corpórea de pomba sobre ele. A gente vê ali, meus irmãos, naquele momento, a Trindade agindo em conjunto. O Filho que estava sendo batizado para cumprir tudo aquilo que havia sido estabelecido pelo Pai, e o Espírito Santo descendo sobre Jesus, porque Jesus, ele estava aqui nessa terra, 100% homem e 100% Deus, e tudo o que ele fez foi centralizado pela pessoa do Espírito Santo na vida dele. Ele foi guiado pelo Espírito Santo.
Meus irmãos, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Nós acabamos de ler em Lucas 4,18, quando ele vai recitar essa profecia de Isaías, quando ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós vamos perceber que o Espírito Santo, ele não vem, meus irmãos, só para causar uma comoção emocional sobre nós. Olha o tanto de atividades, olha o tanto de tarefas que o Espírito Santo fez através do ministério de Jesus, cumprindo a profecia de Isaías. Espírito Santo, irmão, não é só para a gente chegar na igreja, chorar, dar glória a Deus. Não. Isso é muito bom, mas o Espírito Santo, ele vem para capacitar a cada um de nós para uma tarefa que é impossível aos olhos humanos. É por isso que a igreja precisa do Espírito Santo. Quando nós olhamos para nós, a gente diz assim: Senhor, é muita tarefa para mim. Quando eu falo, eu não me refiro só a mim, estou me referindo a vocês também, a igreja. É muita tarefa para nós, Senhor, eu não tenho capacidade. É aí que entra o Espírito Santo. Porque, irmão, sem o Espírito Santo, os pregadores serão apenas um sino que faz barulho, mas não causa transformação. Sem o Espírito Santo, os cantores cantarão e não haverá comoção, não haverá transformação. Sem o Espírito Santo, você não vai ter a autoridade de Deus, você não vai ter aquele relacionamento vivo com Deus para viver uma vida de santidade, uma vida em comunhão com Deus. Sem o Espírito Santo não haverá, meus irmãos, vida. Normalmente, quando nós começamos a murmurar demais, quando começamos, meus irmãos, a não gostar de muita coisa, a gente precisa reavaliar o nosso relacionamento com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que satisfaz a nossa vida e o nosso coração. Irmão, eu tenho comunhão com o Espírito Santo. Eu e Paulinha nos casamos há muitos anos atrás, mas, meus irmãos, eu não troco a comunhão do Espírito Santo ou com o Espírito Santo por nada nesta terra. Se o Espírito Santo, meus irmãos, chegasse e dissesse assim: meu servo, o que você quer? Você quer fama ou a minha presença? Eu vou dizer: eu quero a tua presença. Que eu seja desconhecido na terra, mas eu quero ser conhecido no céu. Aleluia. O Senhor quer dinheiro ou quer a minha presença, ou quer ter comunhão comigo? Irmãos, a comunhão com o Espírito Santo é melhor do que tudo nesta terra, nesta vida. É melhor do que dinheiro. Quem tem comunhão com o Espírito Santo, meus irmãos, ele tem sua alegria completa. Então, no Novo Testamento, nos Evangelhos, nós vamos perceber isso. Jesus é ungido pelo Espírito. Inclusive, a sua morte em expiação pelo pecado foi pelo Espírito. Está lá em Hebreus 9,14. A Bíblia vai nos mostrar em Romanos 8,11 que ele foi ressuscitado pelo Espírito, e ele deu mandamentos por intermédio do Espírito. Está lá em Atos 1:2. Então, dos evangelhos, desde o seu nascimento até o Pentecoste, o Espírito Santo, a sua atuação, seu papel, suas responsabilidades, a pessoa do Espírito Santo, ela vai estar atrelada, limitada, meus irmãos, na sua maior parte, a Cristo. É Cristo quem primeiro vai nos revelar no Novo Testamento um pouco sobre essa atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. E ele vai algumas vezes em alguns sermões, algumas vezes ele vai falar a respeito disso. Por exemplo: pedi, dar-se-vos-á,
buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. Qual o filho que pedindo pão, o pai vai dar uma pedra? Aí lá embaixo ele vai dizer assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Pastor, o que precisa? A gente vai depois explicar um pouquinho sobre essa atuação, principalmente do Pentecoste para lá, nas epístolas, que o Espírito Santo ele já mora dentro de nós. Quando você confessou a Cristo, ele já está aí dentro. E para nós pentecostais, nós acreditamos numa obra de Deus, que é o revestimento de poder, que está lá em Atos dos Apóstolos. Mas a respeito disso, irmão, o que a gente precisa? É pedir. A gente tem que pedir a Deus que o Espírito Santo ele possa atuar em nossas vidas. Às vezes, meus irmãos, eu me entristeço, porque percebo que na atualidade falta muito, mas é muito do Espírito Santo em muitas comunidades. Falta muito do Espírito Santo na vida de muitas pessoas. Falta muito do Espírito Santo em nossas vidas, podemos dizer assim. E a gente precisa restaurar isso. A gente precisa, irmãos, ter a melhor hora do dia é para o Espírito Santo, orar a Deus e pedir ao Espírito Santo. Os momentos mais preciosos e felizes a gente tem que guardar no coração com o Espírito Santo. Um dia eu ouvi um homem de Deus, que não está na mídia, mas cheio de Deus, ele dizendo o seguinte, que se ele morresse hoje, quando ele estava pregando, ele dizia assim, que os melhores dias da sua vida, ele viveu com o Espírito Santo. Irmãos, se já é bom a gente ter boas lembranças, memórias com a nossa família, com a minha esposa, com as minhas filhas, com os nossos familiares, com a comunidade cristã, quanto mais, irmãos, ter momentos com Deus e com o seu Espírito. Então eu quero nessa noite, através dessa mensagem, eu quero motivar a igreja a se aprofundar nesse estudo pneumatológico, nesse estudo, meus irmãos, que fala sobre a doutrina do Espírito Santo. Meus irmãos, mas tudo isso foi preparado. Houveram acontecimentos que antecederam essa atuação nos evangelhos. E a gente vai perceber, meus irmãos, que quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver, meus queridos irmãos, que o próprio João Batista, que foi o precursor de Jesus, ele já pregava cheio de Deus essa mensagem de arrependimento. A gente vai perceber, meus irmãos, que os profetas que foram encerrando a sua profecia, eles já foram profetizando, meus irmãos, a respeito de muitas coisas que o Espírito Santo ele faria. Mas, meus queridos irmãos, quando nós olhamos para Cristo, eu quero destacar principalmente a sua concepção virginal de Maria, que está lá em Lucas capítulo 1 e versículo de número 35. Evangelho de Lucas capítulo 1 e verso de número 35, que diz assim: e respondendo o anjo disse, aquilo que foi pregado segunda-feira, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Porque essa concepção, meus irmãos, ela foi uma concepção sobrenatural. Não houve semente de corrupção ou semente de pecado. Uma vez alguém perguntou assim: irmão, mas como é que nós sabemos que Jesus ele não teve semente corruptível nele? Porque na verdade a semente de Jesus, irmão, ela foi divina. Ela não houve uma concepção natural de um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, e a semente do homem que vinha trazendo essa transferência de pecado desde o pecado do Éden, ela não ocorre em Jesus. Por quê? Porque Maria,
ela teve a Jesus, ela concebeu a Jesus, ela ficou grávida, irmão, sem nenhum relacionamento com José, o homem qualquer. O mistério aconteceu vindo direto de Deus, do Espírito Santo, meus queridos irmãos. É por isso que Billy Graham, uma vez ele diz que o maior milagre que já aconteceu na humanidade não foi paralítico andar, não foi cego ver, não foi surdo ouvir, ou foi mudo falar, não, ou morto ressuscitar. O maior milagre da humanidade, meus irmãos, foi uma virgem ficar grávida e dar à luz ao Emanuel, que é o Deus conosco, Jesus Cristo, Filho de Deus. É por isso que nós precisamos pregar essa mensagem. Irmãos, eu me alegro tanto quando eu ouço essa mensagem, quando eu escuto essa mensagem. Às vezes quando eu chego, irmãos, aqui no nosso projeto da Copestion, ou chego junto com a irmã Paula numa igreja, irmão, pode ser até um desenho bíblico falando sobre o nascimento de Jesus, a gente alegra a nossa alma, porque a gente relembra o que as Escrituras falam a respeito dessa concepção virginal. Meus queridos irmãos, logo no nascimento do Cristo, o Espírito Santo ele já estava agindo. É por isso que você, pecador, Satanás ele quer acusar você, quer acusar eu, quer acusar cada um de nós, dizendo: como é que você diz que é salvo por Cristo, se você não passa de um pecador? Aí você pode dizer para ele: meu querido Satanás, chamando Satanás de querido, já pensou, irmão? Meu querido Satanás, é porque na verdade eu estou salvo por aquele que não tem semente corruptível nele. Ele passou por toda esta terra, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele nasceu não na semente humana, ele não vem na semente corruptível do homem, ele foi direto do céu, cumprindo o que estava em Gênesis 13 e 15, meus irmãos, a semente da mulher, aleluia, cumpriu-se essa profecia messiânica, o projeto de Deus entrou em ação, mas houve uma atuação do Espírito Santo desde o nascimento. É por isso que a gente vai dizer que os evangelhos, ele centraliza a atuação do Espírito Santo em Cristo. Embora no finalzinho ele vai falar um pouco mais sobre o Espírito Santo, vai soprar sobre os discípulos, mas durante todo o seu ministério, essa atuação é centralizada nele. No seu batismo, quando ele recebe essa unção especial para a tarefa que ele iria realizar, quando o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de pomba, alguns chegam a dizer que essa é uma espécie de unção que ele recebe, sacerdotal, e se manifesta de forma visível, com a voz audível de Deus, confirmando que ele era o Filho amado de Deus. Mas o Espírito Santo estava ali também na hora do batismo. Meus irmãos, quando nós olhamos as Escrituras, a gente vai ver, meus irmãos, que em tudo Jesus ele foi guiado pelo Espírito Santo. Olha o que diz a Bíblia, lá no capítulo 4, versículo de número 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O Espírito levou Jesus para o deserto. Tem gente que acha, irmão, que o Espírito Santo só leva para local bom, para o palácio. Não. Quem está na direção do Espírito
em algum momento o Espírito vai te levar um pouquinho para o deserto. Para quê, pastor? Para experimentar o cuidado do Espírito e as promessas dele sobre a sua vida, e ao mesmo tempo amadurecer. Meus irmãos, na tentação, os evangelhos, inclusive Mateus, Marcos e Lucas, ele vai nos mostrar que foi o Espírito quem conduziu a Jesus. Cuidado, irmão. Tem gente sendo conduzido para o palácio, mas não é o Espírito que está conduzindo. Cuidado com esse evangelho de facilidade, que você recebe a profecia da chave do carro, mas não recebe a profecia da correção da palavra. Esse evangelho aí, irmão, ele enche igreja. Esse evangelho aí, meus irmãos, ele enche igreja. Se nós da Assembleia de Deus quiséssemos encher a igreja, bem facinho, irmão, a gente começava a entrar nessa onda desse evangelho. Mas nós cremos ainda no evangelho que conduz o seu povo ao deserto. O ministério de Jesus, meus irmãos, ele foi um ministério que eu sempre prego aqui, os irmãos já perceberam, aonde Jesus, ele tinha um tríplice ministério. Qual era, pastor? Jesus pregava, ensinava e curava. O ministério completo, ele tem que ter a sua base, ele tem que ter a sua iluminação, ele tem que ser a sua motivação, olhando para a base do ministério de Cristo. Eu não posso só curar, irmão, porque o ministério, ele tem a responsabilidade, o ministério baseado naquilo que Cristo fez. Eu não posso apenas curar. Há igrejas que elas delimitam a sua ação apenas ao campo do sobrenatural, das curas, do exorcismo, expulsão de demônio, às vezes até dos dons carismáticos. Não, irmão, esse ministério ele não é completo. O ministério completo, ele tem que passar também pelo ensino. O ensino, ele já é algo, meus irmãos, que a sua didática, ela em si é um pouco mais lenta para uma assimilação do conteúdo. É quando a gente para ouvir, é quando a gente para escrever, é quando a gente se dedica um pouco mais para a leitura, para ler e para aprender. Esse é o ministério de ensino, é o culto de doutrina, é a escola bíblica dominical. E a pregação, pastor, qual é a diferença da pregação para o ensino? A pregação, irmão, ela já tem um tom mais do arauto, é aquele que anuncia, é aquele que consegue trazer o ensino em forma de fervor. É aquela pregação, meus irmãos, que atinge a mente, mas atinge também o coração. Essa é a diferença da pregação para o ensino. Às vezes tem algumas pessoas que acham que um bom teólogo é aquele que chega na igreja, num culto de domingo à noite, ele vai dar uma aula de teologia. Não, o culto é para nós pregarmos, mas em alguns momentos Deus dará o discernimento e você poderá pregar ensinando ou ensinar pregando, porque a pregação, ela não se resume apenas a alguns gritos e falar em línguas estranhas. Não, a gente teve aqui no Brasil, irmãos, grandes pregadores e ensinadores, e eu vou citar um deles. Se você nunca ouviu falar, você procure aí na internet. Ele é o criador do ETAD. O nome dele era pastor Bernard Johnson. Ele era um pregador, um arauto pregador de cruzadas, mas ao mesmo tempo ele era um grande ensinador das escrituras. Em alguns momentos você vai ver ele pregando numa cruzada uma mensagem tão simples, mas carregada de um poder sobrenatural, aonde cego via, surdo ouvia,
paralítico andava, na época em que a igreja, ela tinha o costume de realizar cruzada nas praças, nos logradouros públicos, meus irmãos, e Deus fazia coisas sobrenaturais, mas ele também era um grande ensinador. Bernard Johnson. Então, o ministério de Jesus, ele era tríplice. Ele pregava, ele ensinava e ele curava. Mas tudo isso era demonstrado, meus irmãos, quando ele destruía o império maligno das trevas através do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo 20. Evangelho de Mateus capítulo 12, versículo 20. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E o 21 vai dizer: e no seu nome os gentios esperarão. Lá em Colossenses 2:15, olha o que diz a palavra também. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. O ministério de Jesus era, ou se resumia, em destruir o império das trevas, ou o império maligno, através da pregação, do ensino e do sobrenatural. Mas tudo isso porque Lucas 4:1 vai dizer que ele estava cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, não se engane. Só podemos fazer a tarefa de Deus se estivermos cheios do Espírito Santo. A tarefa ela é muito alta para você fazer sozinho. Talvez alguém se pergunte mentalmente nessa noite e diga assim: pastor, que conselho o senhor me daria? O que está faltando na minha vida e no meu ministério? Eu diria para você o seguinte: está faltando mais algumas horas com Deus diariamente, para que você seja cheio ou cheia do Espírito Santo. Porque a tarefa só é possível se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Se Jesus, irmão, foi cheio do Espírito Santo para fazer a tarefa, por que é que nós não seremos? O próprio João, ele vai profetizar que esse Jesus, ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo, porque ele era pleno, ele era cheio do Espírito. Mas ele, João diz, está lá em Mateus 3:11, se não me engano é isso. João, ele vai dizer o seguinte, 3:11 de Mateus, acho que é isso, espera aí. E em verdade, é isso mesmo, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus, ele viveu todo o seu ministério e a sua vida cheio do Espírito Santo, e através dos seus ensinos, logo no final,
ele vai fazer essa promessa que o Espírito Santo viria sobre os seus discípulos e sobre a comunidade. Meus irmãos, a igreja não pode viver menos do que isso. Se nós estamos vivendo menos do que isso, nós estamos pecando diante de Deus. Se nós estamos vivendo uma vida carnal, uma vida sem santidade, uma vida sem amabilidade, sem cordialidade, uma vida, irmãos, discriminatória. Meus irmãos, a gente não pode viver essa vida. Eu não estou falando de uma vida perfeita, porque uma vida perfeita é apenas o Cristo que viveu nessa terra. Mas é possível, irmão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia de Deus, mudar a história de uma igreja, mudar a história da sua família e da sua casa, mudar a história do seu bairro e da sua rua. Se você está lá numa rua, um dia alguém chegou para mim, não foi aqui não, e disse: pastor, a rua onde eu moro é endiabrada demais, tem isso, tem aquilo, tem não sei o que. E eu disse: meu querido, e você está esperando o que para mudar a história da sua rua? Se você é uma mulher cheia de Deus e do Espírito Santo, Deus quer te usar de uma forma sobrenatural. Ele não quer que você esteja inserido naquele meio, participando daquelas conversas que não edificam, infrutíferas. Você é melhor do que isso. Deus te chamou para ser melhor do que isso. Deus não te chamou para estar, meus irmãos, aleluia, atrofiado, amarrado a esses vícios, a essas coisas. Deus nos chamou para sermos homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Você já parou para imaginar? Estamos falando do Espírito dos Evangelhos. João está lá no deserto, mas vai uma multidão para ouvir ele no deserto. Às vezes, irmão, o que está faltando é a gente se encher do Espírito Santo, porque, irmão, não importa onde nós estejamos, você pode estar no deserto. Se você é cheio do Espírito Santo, você vai se sobressair, Deus vai te dar vitória. Eu não sou muito, irmãos, às vezes tem gente que chega e diz assim: pastor, esse cargo não dá mais para mim não. Amém, meu irmão, amém. Se não dá, amém. Mas quero dizer para os irmãos que tudo que você imaginar, eu e essa pequenina aqui, a gente já foi provado. Uma vez fui colocado no pior cargo. Já tinham botado 3 para fora. E eu brincando, quando o pastor falou comigo, eu disse assim: faz uns anos isso. E eu disse: pronto, pastor, pois vamos orar para não ser o quarto. Começamos a orar. Jesus transformou de uma forma sobrenatural aquele departamento, irmão. Porque aonde tem o Espírito Santo, as coisas de Deus fluem, acontece. Eu não me limito, irmãos, à igreja, à congregação. Eu não sou de reclamar de igreja. Tem pastor que reclama de igreja, reclama onde está, vai para outra, reclama. Tem pastor no interior, irmão, que quando ele está insatisfeito, ele começa a fazer a excursão, vai visitando as igrejas que ele pretende ir. Desde jovem eu orei a Deus junto com Paulinha e disse: Senhor, eu prefiro estar no deserto, mas cheio do Espírito Santo. Irmão, se você estiver cheio de Deus, pode ficar tranquilo, as coisas vão acontecer. Se não tem dinheiro, vai aparecer dinheiro para fazer a obra. Se não tem banco, vai aparecer banco, cadeira. Banco eu falo cadeira, viu, irmão? Se não tem músico, vai aparecer músico. Eu já assumi igreja que não tinha músico. Era o irmãozinho, ele até estuda no seminário, o Fábio. Quem estuda aqui no seminário? Os irmãos aqui que estudam no seminário, o Fábio.
O Fábio, irmão, viu, Soares? O Fábio, ele era o único que louvava na igreja, quando eu assumi a primeira igreja. Não tinha músico. Mas ele com muita alegria chegava e dizia: pastor, não tem músico, mas a gente tem o playback para cantar os hinos da harpa. Aí sabe o que foi que Deus fez? Mandou uma banda completa, irmão. Não tinha conjunto. Aí Paulinha vai se virando aí com as irmãs, os pingadinhos que tinha. Daqui a pouco, irmão, já tinha 30, 40 senhoras. E Deus faz assim, irmão. Mas qual é o segredo, pastor? O segredo, irmão, é ser cheio do Espírito Santo. Esse é o grande segredo. Abra sua Bíblia em Lucas 12:12. E nós vamos já encerrar. Lucas capítulo 12, versículo 12. Olha o que é que Jesus fala sobre o Espírito Santo. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Jesus está ensinando sobre o Espírito Santo, mas Ele está dizendo que o Espírito Santo, irmão, Ele nos ensinaria. Já em Mateus 10:20 vai dizer: o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Olha Jesus falando novamente sobre o Espírito Santo. A Bíblia também fala, meus irmãos, sobre o Espírito Santo quando Jesus vai comissionar os discípulos, que Ele vai dizer para ir fazer discípulo em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e em nome de quem, irmão? Do Espírito Santo. Mas lá em João 14:17, Jesus, meus irmãos, fala da companhia do Espírito Santo na comunidade dos discípulos, e Ele vai dizer assim, que Ele habita convosco. Ou seja, se Ele habita dentro de nós, é Ele que influencia o trabalho, é Ele quem está na direção do trabalho, é Ele quem trabalha na vida de cada um de nós. Talvez você esteja um pouco triste, desanimado, mas fica tranquilo. Por quê? Porque João, ele está dizendo através da fala de Jesus que Ele já habita convosco, Ele habita dentro de cada um de nós. Irmão, o que falta em muitos crentes às vezes é entender isso, que essa atuação, meus irmãos, é uma atuação gloriosa, e que o Espírito de Deus, Ele influencia a vida do cristão, a vida do crente, para que o crente possa avançar na obra de Deus e glorificar o nome poderoso de Jesus. Lá em Lucas 11:13 ele vai dizer assim: o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. É tempo de pedir. É tempo, irmão, da gente voltar à prática das disciplinas espirituais, o jejum. É tempo da gente retornar a essas práticas, meus queridos, para que através dessas práticas a gente possa chegar mais perto de Deus e do seu Espírito Santo, ter uma intimidade, porque o Espírito Santo, como eu disse no começo, ele é fino, ele é a pessoa mais importante das nossas vidas. O Espírito Santo, irmãos, é melhor do que tudo que existe nessa terra. Quando você vai caminhando com Ele, você vai percebendo que a maior alegria do crente é estar na presença do Espírito Santo. Então nessa noite, eu quero terminar essa mensagem e pedindo à igreja para nós ficarmos de pé. E eu queria que nós louvássemos a Deus, ao Espírito Santo nessa noite. Eu queria que nós nessa noite encerrássemos pedindo ao Espírito Santo que Ele viesse sobre cada um de nós. Feche os seus olhos nessa noite, meu querido irmão e irmã. Feche os seus olhos nessa noite. Aleluia.
Quantos creem que Deus está aqui, meus queridos? Quantos creem que o Espírito Santo, Ele é vivo e está aqui entre nós? Aleluia. Irmão, então, glorifique a Deus, se acostume, irmão. Dentro da igreja nós glorificamos ao Senhor, porque cremos que o Espírito Santo, Ele está sobre a vida de cada um de nós. Feche os seus olhos nessa noite. Senhor, eu quero te agradecer. Eu quero te glorificar, Senhor. Porque tudo que nós temos vem do Espírito Santo sobre cada um de nós. Não existe nenhum talento, nenhuma fala, não existe nenhuma voz, não existe nenhuma ação nossa que venha sobre nós, que não venha do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Pai, a Tua palavra diz que o Espírito de Deus, Ele já mora dentro de cada crente. Ele já mora dentro de cada senhora, de cada obreiro, de cada presbítero, de cada diácono. Ele já mora dentro de cada irmão aqui do louvor, de cada irmão da mídia. Ele já mora dentro de cada um de nós. Espírito Santo, é o que Tua palavra nos fala. Mas eu quero te pedir nessa noite, eu não vou pedir, Senhor, que o Senhor batize com o Espírito Santo, porque não temos tempo para orar. Não. Mas eu quero te pedir, Senhor, começa agora. Lá dentro, talvez essa alma desse crente que está desanimado, triste, começa agora a brotar um novo ramo da tua vida nele. A brotar dentro de cada crente, de cada senhora, esses jovens, meu Senhor, um ramo da tua vida. Prova para ele que o Senhor está dentro dele, Senhor, que essa depressão não vai matá-lo, que essa tristeza não vai abatê-lo. Senhor, que essa incerteza não vai fazer ele se perder. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, feche os seus olhos, adore ao Senhor. Encha minha vida, encha minha vida, Espírito, encha minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Aleluia. Cadê a igreja que adora o Senhor?